A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Isso vai depender do horário que você vai assistir este programa. Agora são 22 horas e 42 minutos, já é tarde da noite, estamos fazendo essa live. E o título é A Verdadeira Páscoa e a Falsa Páscoa dos Pagãos. Nós sabemos que nós estamos em tempo de quaresma. A gente tem essa cultura aqui no Brasil que fala da quaresma. Só que a quaresma é uma preparação para a Páscoa. Agora nós vamos para a Sagrada Escritura. Então, nós aprendemos, segundo a igreja tradicional, que hoje é um tempo que nós devemos preparar para a Páscoa. Só que a Páscoa que nos ensinaram, ela é comemorada aí com chocolate, com coelhinho, com ovo, uma enganação aí com as crianças, mas não se torna espiritual. Mas isso o comércio falando. E a igreja diz que você tem que preparar para a Páscoa, criando aí umas semanas de quaresma, né? Agora nós vamos para a Sagrada Escritura para ver o que Jesus disse, né? Porque se você quer servir a Deus através da Bíblia e seguir os ensinamentos de Jesus, aí nós vamos ver se fecha. Então vamos ler ali o que é a Páscoa verdadeira, né? Lucas 22, capítulo 22, do versículo 7 em diante. A última ceia. Raiou o dia dos pães sem fermento, em que se devia imolar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que prepararemos? Ele respondeu: Ao entrares na cidade, encontrarás um homem carregando uma pilha de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre pergunta-te, onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos. Foram, pois, e o acharam todo como Jesus lhe dissera, porque Jesus era profeta, ele profetizou tudo já o que ia acontecer, como ia ser. E prepararam a Páscoa. Chegada que foi a hora, Jesus pôs a mesa e com ele os apóstolos, disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e distribui-o entre vós, pois vos digo, já não tornareis a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança e meu sangue, que será derramado por vós. Entretanto, eis que a mão de quem me trai está à mesa comigo. O Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Perguntaram então ao discípulo entre quem ele seria o tal haveria de trair. Amados e queridos irmãos, amigos de várias denominações, nossos amigos católicos, né? Nossos amigos até ateus, né? Enfim, a fé na palavra de Deus, ela vem no ouvir. Se não tiver quem prega, a fé não tem como ela se exercer. Vamos falar da Páscoa. A Páscoa, ela é uma comemoração judaica. Quando Moisés libertou o povo da escravidão lá de Faraó, aí então eles saíram rumo à cidade prometida. E uma vez ao ano, então, anualmente, os judeus, eles
celebram essa Páscoa com pão sem fermento e vinho para relembrar o tempo da lei, o tempo passado, onde Moisés libertou o povo. Então, até o dia de hoje, os judeus eles comemoram a Páscoa, que é a saída do Egito. Essa é a verdadeira Páscoa judaica. E o que a Igreja Católica Apostólica Romana faz hoje? Ela faz uma encenação durante as semanas, uma vez por ano. Ela comemora a Páscoa, falando que é a ressurreição de Jesus. E não tem nada a ver. A Páscoa nunca foi a ressurreição de Jesus. A Páscoa é uma festa judaica, em que foi estabelecida por Deus para o povo judeu relembrar, nunca esquecer que um dia Deus, através de Moisés, tirou o seu povo das garras de Faraó e colocou eles em liberdade e prometeu uma terra para eles. Então, o que nós temos a ver? Nós que somos brasileiros, nós que não somos judeu, nós somos gentil, da raça gentil. Nós não temos nada a ver com isso. Nós não temos que comemorar a Páscoa porque o nosso povo não foi tirado lá do Egito. Então, todos os costumes, todas as tradições judaicas é para o povo judeu, não para nós brasileiros. Nós brasileiros, nós estamos vivendo a graça do Filho de Deus, o que Jesus disse aqui. Agora, as igrejas, eles comemoram a Páscoa como se fosse o nascimento de Jesus, a ressurreição de Jesus, aliás. O nascimento é o outro Natal, que é outra farsa. Então, se Jesus comemorou a Páscoa e ele não tinha morrido e nem ressuscitado, o que ele estava comemorando então? O que ele estava celebrando? Então é só um pouquinho, pensar um pouquinho. Se a Páscoa é a ressurreição de Jesus, então Jesus estava comemorando o quê? Estava celebrando o quê? Não tem uma lógica. Então, isso aí é um comércio, feriados, para a pessoa ganhar dinheiro, vender presentes e ganhar presentes e comprar presentes. Então, é tão falso a Páscoa, é tão falso essas comemorações de comércio, que você tem um ovo e que é o coelho que bota o ovo. Então, se ao menos, pela lógica, tivessem pegado uma ave como um símbolo de ovo, não. Eles pegaram um coelho que bota ovo. Então, é mentira, né? Então, a Páscoa, ela é uma festa judaica, nada tem a ver com a ressurreição de Jesus. Nada tem a ver. Então, agora você ficou sabendo a verdade. Então, a Páscoa, ela é uma farsa. Ela não existe entre os gentios. É uma festa judaica. Se você não é judeu, então você não precisa lembrar de que Deus tirou você de lá. Que até os antepassados, então, não cabe a nós a comemoração da Páscoa. Então, a Páscoa ela não existe para nós gentios. Se for comemorar a Páscoa, você deve ser judeu e você deve, uma vez ao ano, então, comer o pão sem fermento e tomar o vinho. Se você, outro dia eu vou ler as partes como que era celebrado, como que era comemorado a Páscoa entre os judeus. E essa farsa, essa mentira, essa trabalheira toda que a Igreja Católica tem, até algumas igrejas evangélicas comemoram a Páscoa. Agora vamos esquecer o povo católico, a Igreja Católica, né? Nada contra. Quem quiser comemorar a Páscoa, nada contra. Mas se você quer ser cristão, se você quer seguir a Jesus, então nós vamos ler a Bíblia, né? Esquece as tradições, né? Porque a Bíblia diz fugir das tradições de vossos pais. Então tudo que nos ensinaram, nossos bisavós, avós e tataravós e pais,
são tradições que os filhos vão passando de geração em geração, e por a gente amar os nossos pais e avós, a gente acaba tendo aquele carinho. Só que mentira não. Mentira, daí já nós não somos obrigados. O cristão, ele não é obrigado a seguir os pais quando ele menta, né? Então, a Páscoa ela não existe dentro da Sagrada Escritura para os cristãos. Páscoa nunca existiu. Não é a ressurreição de Jesus, é mentira. Jesus comemorou a Páscoa e ele estava vivo, né? Então a Páscoa, a festa judaica, nada tem a ver com a ressurreição de Jesus. Mas a gente aprendeu a vida inteira na Igreja Católica que a Páscoa é a ressurreição, ele faz aquela encenação toda. Daí agora essa semana teve a quarta-feira, daí eles passam cinza, quarta-feira de cinza, daí vai indo e vai se preparando. Aí tem na sexta-feira não se come carne, né? Toda sexta-feira não pode comer carne. E nem na primeira quarta-feira também não pode adquirir o alimento da carne. Isso dentro lá do ensino religioso, né? E hoje o povo não obedece mais. Hoje o povo só não come na sexta-feira que se fala que é maior, né? A sexta-feira grande, a sexta-feira santa. A Bíblia nos declara que todos os dias são santos e que nenhum dia é maior que o outro. Então esse negócio de sexta-feira maior, isso é tudo bobeira, isso é tudo mentira, né? Então, na última sexta-feira da quaresma, aí o pessoal não come carne. Antigamente não lavava nem o rosto, não varria a casa, não lavavam a louça, não fazia comida. Então eles ficavam assim, se consagrando para o Senhor. É uma parte bonita, muito bonita essa parte. Então não se ingeria bebida alcoólica, não falava alto, né? Acordavam de manhã, assim, na sexta-feira, todo mundo falando baixinho, e daí não podia nem pentear o cabelo e nem lavar o rosto. Por quê? Porque eles queriam dizer assim que você tem que ser humilde, que você lavar o rosto é uma vaidade, pentear o cabelo era uma vaidade, falar nome não podia, escutar música muito menos, né? Então o povo católico, eles guardavam. Então naquela sexta-feira Santa, era muito bem dedicado a Jesus, né? E o pessoal assim, parecia todo mundo crente, não ouvia música, não brigava, não podia discutir. Aí, então, na sexta-feira, assim, era um martírio para o povo, sabe? Não podia, as crianças, porque criança não para, né? Então, daí as crianças corriam, eles falavam, não corra, hoje não pode, é pecado correr. Não faça barulho, Jesus né? Ele está morto, então hoje nós estamos velando o Senhor Jesus. Então, uma vez por ano, eles matam o Senhor Jesus, né? Na sexta-feira, né? Então, ali estão velando o corpo do Senhor. Então, é tudo, porque pode velório tem que ter respeito, né? Pode ver, vai num velório, não pode dar risada, mas lá fora é piada sem parar, né? Então, o velório do Senhor Jesus era uma coisa assim bem sagrada. O povo não podia nem dar risada, contar piada, nada. Então, todo mundo ficava crente, assim, sabe? Mas só na sexta-feira. Aí, da sexta, no sábado, o sábado, aleluia, né? Aí encerrava tudo aquilo ali. No sábado, meu Deus, aí o povo, ele falava, hoje, agora eu posso tudo, né? Aí brigavam, discutiam, aí iam beber, quem gostava de tomar ia beber, ia fazer churrasco, porque daí ficavam aquelas semanas todas sem comer carne, mas daí já assavam carne. Aí no domingo era a ressurreição de Jesus, que é a Páscoa, né? Aí iam para a igreja, e churrasco, e daí chegavam em casa e festa, aí bebiam bastante, aí brigavam, aí se matar tudo. Mas daí ficava tudo em vão. Então você vê que é uma bobeira você escolher um dia da semana ali, tipo, e santificar naquele dia, né? Agora, para o que serve a Deus, todos os dias são santos. Então, nem um dia pode ouvir música mundana, porque não agrada a Deus, né? Porque mas não pode escutar música? Não pode. Crente de verdade não pode. Sabe por quê? Porque música é informação. E a boca fala do que o coração está cheio. Então, se nós estamos ouvindo música,
nós estamos recebendo aquelas informações que não vai trazer edificação nenhuma para nós. O que a pessoa o crente, o que a pessoa evangélica faz? Ela louva a Deus. Então ela pega os hinos, e não é qualquer hino também, não é esses hinos de agora, essa bagunça toda que não fala da Bíblia, que não fala da doutrina do Senhor. Então os hinos espirituais é a Bíblia cantada, né? É o que está na Bíblia, as passagens de Jesus, é o retorno de Jesus, é o que fala da santificação, é o que fala contra o inimigo, que fala da existência de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, de Satanás. Então os hinos, ele tem que se encaixar aqui na Sagrada Escritura e não é cantar para as pessoas. Então, quando a gente fala, deixa eu cantar um hino para você. Não, isso não existe. No meio evangélico, canta um hino para mim. Não. O louvor é para Deus, né? Então as pessoas, elas não se desvencilharam lá no mundo. Lá no mundo, um canta música para o outro, canta para cá, canta para lá. Isso aí é as coisas do mundo. Nós não. Tudo louvor é para Deus. Então, quando a gente acha bonito os louvores, a gente fica ouvindo, assim, mas a gente sabe que aquele louvor é para Deus, né? Hinos e cânticos de louvor a Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. E as pessoas do mundo, eles vivem aquelas músicas. A música, ela só fala de mulher, de homem, de paixão, de bebida e traição. Ela não fala de outra coisa. Pode escutar a música, preste bem atenção na letra. Só fala de corno, né, da pessoa que foi traída, ou ela traz aquela mensagem de que não tem problema de ter vários relacionamentos, de traição. Daí a maioria das músicas são depressivas, né? Ela pega e fala que ela não precisa mais viver, que se eu não ter aquela pessoa eu tenho que morrer. Então ela só fala de morte, só fala de desistir da vida. Então música aí o que difere da mensagem que traz é a melodia. Então o inimigo, ele cria música para trazer uma informação para você. Então daí, como tem gente que gosta de música, mas não gosta de alguma melodia, então pode ver, a música tem várias melodias, uma para cada gosto. Tem rock, tem rap, tem sertanejo, tem vários tipos. Então o adversário, ele é astuto, ele fala, não, ele não gosta de sertanejo, mas gosta de gaúcha. Então eu vou cantar bobeira, tudo que eu quero que ele faça, ele vai fazer através da música gaúcha. Então outro fala, não, mas ele não gosta de gaúcha, não gosta de sertanejo, ele acha brega. Então ele gosta de forró. Então o adversário canta bobagem, informação das coisas que não agrada a Deus, em forma de forró. Então você pode ver, a música, ela não é para o crente. Ela não edifica nada. Não sei se você escutou uma música hoje, se você preste bem atenção nela. Não fala de Jesus, não fala de Deus, não fala do amor ao próximo, fala do amor carnal, da traição, do adultério, da fornicação, de se enfiar em bebida. Então, ali fala, mas o que tem de música de bebida e de adultério, de traição, então não é para crente. Então não existe isso só na sexta-feira não ouvir música. Então não fecha, né? E por que eles não vivenciam isso todos os dias, né? Aí não pode ingerir bebida alcoólica, bebidas fortes, não pode discutir com a esposa, não pode brigar, não pode fazer nada no dia de sexta-feira. O cristão verdadeiro, ele pratica isso, ele tem que praticar todos os dias. Nem um dia é liberado para brigar, nem um dia é liberado para você se embriagar, nem um dia é liberado para você roubar, para você trair, para nada. Porque Jesus, ele prometeu que ele vai voltar e buscar a sua igreja. Enquanto ele não vem coletivo, ele vem individual. Então, todo dia Deus requer a vida de alguém. Aí nós temos que estar preparados, né, para a vinda do Senhor. Então, se ele não vir coletivo, ele vem individualmente. Aí entra aquela pergunta. Se Jesus vier buscar alguém de segunda a quinta-feira, agora que nós estamos em quaresma, a pessoa está pintando e bordando, né? Daí na sexta-feira, ela está ali se santificando, buscando,
Mas então é uma perca de tempo. Uma perca de tempo. Além de ser, você tá... Porque ali é uma tortura, eles não fazem assim, hoje em dia não fazem mais, né? Nas empresas, às vezes quando eu trabalhava lá, o pessoal não comia carne e eu também era católico e não comia carne, né? Eu obedecia, né? Porque já que você está numa igreja, tem que obedecer. Eu não comia e ficava ali, só que eu ficava com aquela vontade de comer carne, mas não comia. Você também, você sabe disso. Só que hoje que o nome do programa é Despertando pela Luz da Palavra, que é desperta porque a gente está dormindo, né? Pela luz da palavra, que Cristo é a luz. A palavra é o verbo. E o verbo anda com Deus, estava com Deus, e por todas as coisas que foi criada foi através da palavra. Então, o que essa mensagem quer trazer para você hoje? Se você comemorava Páscoa, não comemore mais. Por quê? Porque não é a ressurreição de Jesus, você não é judeu, como é uma festa judaica, então não tem por que nós comemorar. Não perca tempo com quaresma. Se você quer comer carne, coma carne todo dia. Se você não quer comer carne, para se santificar, você pode fazer isso e Deus se alegra, porque a Bíblia diz assim, em um ponto da palavra, bom seria se o homem não comesse carne e não tomasse o vinho. Bom seria. Que daí ele se santifica o corpo. Mas isso você pode fazer qualquer dia. Não é escolher um dia só uma vez por ano e não fazer mais nos outros dias. Você tem que fazer de acordo com aquilo que está no teu coração. Mas se você sente de comer carne todos os dias, não é pecado também. Porque a Bíblia diz que o que mancha o homem é o que sai da boca e não o que entra. Então, os alimentos, ele não vai manchar você. Então, não adianta, alguém, às vezes, ele fica ali, você come um pedaço de carne, ele te julga, ele te fala que você está pecando, que você não obedece. Então, na verdade, essas pessoas são religiosas. Elas só obedecem à tradição. Mas agora, através dessa palavra que a gente está pregando, que Jesus mandou fazer, ninguém quer obedecer. Obedece seu bispo, obedece seu papa, obedece seu pastor, obedece seu padre, mas não obedece Jesus. E aqui eu não escrevi Bíblia nenhuma. Aqui já está escrito que Jesus passou, falou, então não tem como uma pessoa ter comemorado algo que nem Jesus comemorou a Páscoa, se ele estava ali, não tinha morrido, nem ressuscitado, não fecha. Isso é a maior bobeira que eu já presenciei aí, esse negócio de Páscoa, com ovo, com coelhinho. Isso é idolatria. Deus não se agrada dos idólatras. Então, o que nós devemos fazer? O cristão, nós, na congregação cristã, nós relembramos a Páscoa, nós não comemora ela, mas nós relembra a Páscoa, por causa que é a entrega de Jesus, a morte de Jesus, através dessa profecia que ele fez. Ele falou, este é o meu corpo e o meu sangue que será derramado por vós. Então, no lugar da Páscoa, nós da congregação cristã, nós comemoramos, não. Nós relembramos a morte do Senhor. Na ceia, daí, porque aqui diz, a última ceia. Então, nós ceiamos com o pão sem fermento e o vinho, não suco. O vinho, porque a Bíblia não fala suco, ela fala vinho. E não é o vinho, aquele vinho tinto doce, é o vinho seco. Porque o vinho ele tem que ser puro. E o vinho puro, ele não pode ter açúcar, não pode ter nada. Então, uma vez ao ano, nós pegamos o pão e o vinho e relembramos a morte de Jesus. Então, no lugar da Páscoa, a gente relembra a ceia do Senhor Jesus. E ele disse assim, fazei isso em memória de mim. Tomai todos e comei. E daí ele pegou o cálice em suas mãos e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei, este é o meu cálice,
o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, se Jesus diz para nós relembrar, nós relembramos. Agora, outras denominações celebram a ceia todo mês. Todo mês. E Jesus, ele instituiu a ceia no lugar da Páscoa. Porque Moisés configurava Cristo o libertador. Moisés era um libertador. Libertou o povo das garras de Faraó. E Faraó hoje significa, para nós, espiritual, significa Satanás. Então, hoje não é Moisés que nos libertou, mas Jesus. Então, Jesus nos libertou das garras de Satanás, do mundão. Onde que é o Egito? O Egito é o mundo, onde nós vivemos. Nós fazíamos tudo o que Satanás queria. Nós era escravo dele. Aí Jesus foi levantado para libertar seu povo. E hoje nós vivemos neste deserto. O deserto é esse caminho que nós estamos trilhando. E Jesus, ele ele nos prometeu uma nova terra, uma nova cidade, mas não aqui. Porque Moisés prometeu uma cidade nova aqui, nessa terra. E Jesus, como ele é espiritual, ele prometeu um mundo melhor, uma cidade melhor lá no céu. Então nós saímos da garra de Satanás e estamos, por fé, caminhando para a nova cidade celestial chamada Sião. Então, uma vez ao ano, nós relembramos que Jesus fez a libertação nossa da garra de Satanás. Então, nós pegamos o pão e o vinho e relembramos a morte de Jesus. Aí, né, relembra a morte, assim, ó, Jesus fez isso por nós, ele foi o nosso libertador, mas não é Páscoa. Porque Jesus, ele nasce em nossos corações a cada dia que nós aceitamos a ele como seu único e suficiente Salvador. A pessoa que ela não aceitou essa novidade de vida, não aceitar Jesus, aceitar, digamos assim, quando você batiza, você nasce de novo. Então, nasceu-se Jesus no seu coração. Então, nós não comemoramos o Natal também. Natal, já fiz um vídeo, quem quiser olhar lá no YouTube, Despertando pela Luz da Palavra, você digita lá, daí vai lá nos vídeos e está a farsa do Natal. Então, hoje nós estamos vivenciando a Páscoa, né? A Semana da Páscoa. Então, para os católicos, ou para a maioria dos evangélicos que comemora a Páscoa, você está fora da palavra de Deus. Se você não sabia, você é um idólatra, você está comemorando mentira, e os mentirosos não herdarão o reino do céu. E Jesus, como ele é o caminho, a verdade e a vida, se ele é o caminho, nós caminhamos por ele. Se ele é a verdade, temos que falar a verdade. E estando dentro da verdade, nós temos a vida eterna. Então, aquele que é mentiroso, ele é um morto na presença de Deus e ele não tem vida. E ele não está no caminho. Ele está em vários caminhos, mas não o caminho. E por que as igrejas evangélicas celebram, a maioria delas, a ceia uma vez por mês? Eu vou explicar para você. Uma vez, cada segunda semana, é a semana do pagamento. E nós não pagamos dízimo e também não cobramos, a nossa não tem. Mas as igrejas evangélicas, eles usam uma palavra lá do Velho Testamento, porque o dízimo também não é bíblico dentro do Novo Testamento, é só no tempo da lei. Vai lá também no Despertando pela Luz da Palavra no YouTube, também tem um vídeo só falando do dízimo. Então, eles leem aquela palavra assim, que quem não entrega o dízimo na casa do Senhor rouba a Deus. Então, e daí eles falam assim, e daí tem uma parte lá da ceia, que quem não comer do meu corpo e não tomar do meu sangue, não pode ter parte comigo no reino do meu Pai, Jesus falou. Então eles fazem uma chantagem, né? Se você não pagou os dízimos, você não pode participar da ceia. Então, todo mês que tem o pagamento, eles pegam e falam que se você não tiver acertado, você não pode tomar ceia.
E a pessoa daí ela fica com medo de perder a salvação dela, então ela vai lá e paga o dízimo, dá o dinheiro para o pastor lá, que não trabalha, e toma aquela ceia, que também não é espiritual, porque ali não é bíblico, né? A instituição que foi instituído ali, a Santa Ceia, ela ficou no lugar da Páscoa e é uma vez por ano. Que essa Páscoa era comemorada uma vez por ano, então a ceia também, uma vez por ano, a gente relembra. Agora, na católica é diferente. Toda a celebração da missa tem a ceia, né? Que se fala a comunhão, né? Só que ali é pela metade, né? Eles não dão o vinho. Ali o padre diz, assim, ele tem aquela voz padrão, né? Tomai todos e bebei, este é o cálice da nova eterna aliança, que será derramada por vós. Fazei isso em memória de mim. Aí ele pega e vira as costas e toma sozinho o vinho. Ele não dá. Mas então por que ele falou? Ele ergueu o cálice em suas mãos e disse, tomai todos e bebei. Esse é o cálice da nova eterna aliança derramada por vós. E não dá para ninguém. Ele tinha que falar assim, ó, tomai eu e bebei eu. E pegar a hóstia e falar, este é o meu corpo que será entregado por vós. Comei todos. Mas não, ele mente. Ele fala assim, tomai todos e bebei, não dá. Então eu sempre ficava engolindo, quando eu era criança, que eu ia na missa, eu ficava engolindo aquele vinho, aquela ceia, eu queria tanto. Depois um dia eu achei escrito que Jesus disse assim, ó, quem não comer do meu corpo e não tomar do meu sangue, não terá parte comigo no reino do meu Pai. Eu fiquei desesperado, falei, mas eu não como do corpo e não tomo do sangue, então eu não vou para o céu, não tem como ir para o céu, então só o padre vai para o céu. Aí eu fiquei, foi o motivo que eu saí da igreja católica, que daí Deus me esclareceu e me tirou de lá. Então eu já estou livre dessas mentiras, dessas coisas todas, e não adianta nem ficar bravo. Você às vezes pode ficar assim, bravo, pode querer, digamos assim, ficar chocado com essas palavras, né? Não, é só você ficar lá na tua igreja. Se você é evangélico que paga dízimo, fica lá na tua igreja, fica pagando dízimo lá, fica dando dinheiro para o teu pastor. Se ele quiser comprar fazendas e carros, esse é o problema dele e de vocês, né? E se você quer ficar lá comendo aquela hóstia seca, que não tem o vinho, também fica lá, não tem problema. Isso aqui é um esclarecimento para quem quer ouvir a verdade. Se você quer ouvir a verdade e quer seguir a Jesus, então vamos com nós dentro da Sagrada Escritura. Mas se você não quer, não tem problema. Eu não ganho nada para pregar, né? Eu não preciso do teu dinheiro, eu trabalho com as minhas mãos para o meu sustento, e a amizade é a mesma. Agora, a única diferença entre padre, pastores e nós, é que nós não cobramos nada e não dependemos de vocês para nada. Então, eu não estou aqui, digamos assim, para pegar o teu dinheiro. Não preciso do teu dinheiro. Mas a verdade eu vou falar do mesmo jeito, né? Porque os discípulos falaram a verdade pela verdade e eles foram mortos, perderam a sua vida. E agora, esses líderes religiosos, eles querem agradar as pessoas, querem encher as suas igrejas e pegar o dinheiro. Eles usam de astúcia dentro dessa Escritura para enganar o povo. E aqui não, aqui é a verdade pura e verdadeira. Minha verdade? Não. Estou lendo só a Bíblia e explicando para vocês o que Jesus disse, né? O que ele falou, o que era a Páscoa. Então eu acredito que ficou bem fácil de entender, muito fácil de entender. É só se a pessoa não quer mesmo. Então é o que eu digo para vocês, se você está bem na denominação que você se encontra, fique lá até você morrer. Aí, depois que a morte pegar nós ou você, aí no último dia a gente vai ver quem vai subir para o céu. Eu estou com Jesus nas suas palavras, né? Vocês também estão com Jesus nas palavras dele. Só que parece que não está fechando muito, sabe? Só que daí isso não é problema meu.
O que nós temos que fazer é somente falar a verdade e o Espírito Santo que convence o homem e a mulher de todo o pecado. Eu não convenço você, eu não convenço, nem eu mesmo não me convenço. Então é Deus que me guia, é o Espírito Santo que convence, Ele que me corrige. Você pode ver que sempre tem uma voz dentro da gente que fala, não faça, isso não é certo. E o adversário fala, não tem problema nenhum. E quando a gente faz, a gente quebra a cara. Mas sempre teve uma voz antes falando que não faça. Dentro de nós existe o Espírito Santo falando, não faça isso, não faça aquilo. Então, se o Espírito Santo estiver dentro de você, neste momento, você vai saber que essas palavras são puras, fiel e verdadeira. Se você não tiver o Espírito Santo, você está cheio de outros espíritos. Então, é o espírito da mentira. E o espírito da mentira, ele não aceita a verdade. Então, você vai se ofender, vai me odiar e não vai seguir nada. Porque Jesus disse assim, quem ouve a voz, ouve a mim. Quem ouve a mim, ouve o meu Pai que enviou. Então, quando vocês estão me ouvindo, vocês não estão ouvindo a eu. Vocês estão ouvindo a Jesus. E também não é a Jesus que vocês estão ouvindo, mas a Deus que enviou Jesus. Então, quem ouve as palavras de Deus, ouve o próprio Deus falando. Por isso que é Deus falando na boca do homem. Por causa que é uma corrente, é uma ligação. Estão entendendo? Mas isso se estiver dentro da Sagrada Escritura. E o Espírito Santo, ele foi enviado, depois que Jesus subiu ao céu, ele ficou aqui na terra, ele faz morada no homem e na mulher de Deus. Ele faz transformação na vida das pessoas. O Espírito Santo, ele habita na vida das pessoas e ele distribui dons maravilhosos. Dom de louvar o Senhor, dom de pregar, dom de profetizar, dom de orar, dom da cura, dom de discernimento. Tem muitos dons, dons de amar as pessoas, dom de perdoar, dom de perder as coisas dessa terra sem ficar ofendido. Porque o que é perder? É você se desligar das coisas, é você ter como se não tivesse, é você não ter ciúme das coisas materiais, é você viver beneficiado com aquilo que Deus prepara, mas sabendo que dentro de uma realidade, nós nada trouxemos para este mundo e nada nós vamos levar. Então nós não vamos levar carro, nós não vamos levar casa, nós não vamos levar dinheiro, nós não vamos levar nada. Mas nós podemos desfrutar de tudo isso que Deus prepara para nós através do nosso trabalho, através do nosso esforço, ou aquilo, através de presentes que nós ganhamos, que Deus prepara através das pessoas, toca no coração e vem nos ajudar. Daí a gente vai ajudando uns aos outros. E quando, assim como vem, elas vão, a gente não vai entrar em desespero por causa de dinheiro, não vai entrar em desespero por causa de emprego. Quando Deus fecha uma porta, Ele abre outras portas. Ele prepara um caminho melhor para nós. Agora, quando nós mesmos fechamos a porta, aí nós sofremos. Aí o Senhor deixa nós sofrer um pouco. Porque às vezes você está bem empregado, você vai lá e pede a conta por causa de centavos, ou por causa que você brigou com alguém, você não perdoa aquela pessoa, você odeia aquela pessoa, você tem ódio daquela pessoa, não quer nem ver aquela pessoa, então você acaba colocando o teu emprego ali para jogar fora. E o adversário toma aquelas pessoas e começam a te perseguir. E você tem que pedir para Deus, para que Deus venha fazer livramento dos homens sanguinários, das pessoas que nos perseguem. Nós entramos em oração, ou Deus pede uma sabedoria para Deus, para conversar com aquela pessoa, enfim. Mas não é por causa dos outros que nós vamos jogar fora o nosso emprego, aquilo que nós, no pão de cada dia, né, a gente traz para dentro de casa através do nosso suor. Então, o diabo, ele toma as pessoas muitas vezes para destruir, porque a função dele é matar, roubar e destruir. Então, muitas vezes, eu já sei que acontece, e você sabe, não tem como negar, que talvez essa semana ou outras semanas você teve muita perseguição no seu trabalho. E você
andou ali, ou até pediu a conta. Eu não aguento mais, eu não quero ficar aqui. Aí você sai, você vai lá no outro emprego, lá o adversário toma outra pessoa, aonde você for, que tiver ser humano, vai ter o adversário tomando as pessoas. Mas sempre pode ser que Deus coloque alguém iluminável no seu caminho. Às vezes você conhece um vizinho, você conhece uma pessoa que venha falar de Deus para você, que venha falar de Jesus, e você começa a seguir aquelas palavras, a ser orientada através essa pessoa se torna um canal de bênção, ela se torna um vaso na presença de Deus. Então, como tem vaso do inimigo, tem vaso de Deus também. Então, nós temos que apegar com pessoas que querem servir a Deus. Nós temos que se apegar com quem está falando do reino de Deus, mas não aqueles que querem o seu dinheiro. Não. Nós temos que se apegar com aqueles que fazem de graça. Porque os discípulos falaram, né? Recebemos de graça dais. Então, nós temos que de graça. Aí, se você quer contribuir com algum dinheiro, alguma coisa assim, quer ajudar na obra de Deus, você olha para o teu próximo e vê se ele está passando uma necessidade, você vai lá e compra uma cesta básica e ajuda. Essa pessoa que está passando fome, ela representa Jesus. Aí, porque Jesus vai falar, eu tive com fome e não me deste de comer. Eu estive com sede e não me deste de beber. Eu estive nu e não me vestiste. Eu tenho certeza que você, dentro do seu guarda-roupa, tem um monte de roupa que não te serve mais. Que no seu guarda-roupa tem coisas que você não ocupa mais e você não dá para ninguém. Até você separa na hora de dobrar, fala, não, vou fazer uma faxina no meu guarda-roupa. Você separa toda aquela roupa, não, isso aqui acho que eu vou usar e guarda de novo. Não. Aquilo que não te serve, doe tudo para os outros. Não interessa se é roupa de marca, doe. Se você doar, eu não compro roupa. É difícil eu comprar roupa. Tem vezes que eu pego e renovo tudo ali. Mas como que eu renovo? Eu pego e junto sacos de lixo grande, mas não vai para o lixo. E dou tudo. Daqui a pouco vem roupa, eu ganho muita roupa, e roupa boa. Então, a lei do doar e receber, ela existe. Então, quando você doa, você recebe. Pode fazer esse propósito, esse teste de doar as coisas. Você, às vezes, não é roupa que você vai ganhar, mas você vai ganhar um aumento. Você não tem como perder. A melhor coisa é ajudar. Porque bem-aventurado aquele que doa, mais do que aquele que recebe. Então, tem muita gente que guarda tudo, não doa nada para ninguém. Então, se você quer servir a Deus, se você quer contribuir com o próximo, doe a roupa. Escolha lá roupas, se está tudo rasgado, se não presta, não doe. Mas doe coisa boa, né? Doe que você vai ver aquilo que Deus vai fazer na tua vida. E depois você vem comentar aqui, fala, eu fiz isso e conta um testemunho. Então, servir a Deus é amar o próximo, é ajudar as pessoas. E tem várias formas de ajudar. Pode ajudar com alimento, com uma cesta básica, com uma roupa. Se você é profissional em alguma coisa, às vezes a pessoa não pode pagar. Às vezes ela está construindo uma casa, quer sair do aluguel. Aí nós temos feito bastante isso. A gente reúne uma equipe de irmãos, ajudamos, construímos a reforma de uma casa, às vezes uma cobertura, janelas, enfim. A gente sempre está ajudando. Por quê? Por que eu estou contando isso? É para se engrandecer? Não, é para mostrar que realmente funciona. Quanto mais ajudar, mais você vai progredir na sua vida. O teu trabalho, ele reduz uma porcentagem muito grande, porque às vezes a gente trabalha, não tem dinheiro. Sempre, e ganha bem, pode ver, trabalha, sempre endividado, não sai do aluguel, não consegue trocar de carro, ou se troca, não consegue pagar, não come bem, não come um churrasco, não se alimenta bem, por causa que você não ajuda ninguém. A lei de ajudar,
Porque quando a gente ajuda, a gente abre a mão. Olha a minha mão. Às vezes a gente quer dar até uma coleta, né? Ajudar numa igreja, o quê? Não pagar o dízimo. Eu digo uma coleta voluntária, o que sente no coração, né? Para pagar uma água, uma luz. Às vezes Deus quer, Ele está lá com uma quantia de uma bênção grande. Ele quer colocar nas suas mãos. Mas você com a mão fechada, não, eu não dou nem R$1. Eu não ajudo ninguém. Com a mão fechada. E Deus querendo abençoar muito mais. Quando você abre a mão, porque se você tiver um dinheiro, qualquer coisa, para dar para alguém, você tem que soltar, você tem que abrir. A partir que você abriu a tua mão para doar, ela está aberta para receber a bênção de Deus. E você vai receber as bênçãos de Deus em várias formas. Eu precisava trocar o telhado da minha casa, que estava molhando, né? E a minha casa ela tem mais de 200 metros quadrados. É uma casa grande, muito grande a casa. E estava molhando, deu chuva de pedra e, enfim, eu peguei e fiquei na comunhão, orando a Deus. Juntei um dinheiro, comprei as madeiras, daí financiei lá o telhado, comprei daquelas telhas esmaltadas, aquelas telhas bonitas. Só que eu não tinha dinheiro para mão de obra. Aí Deus preparou 7 pessoas, tinha 3 pedreiros profissionais e o resto eram ajudantes. 3 pedreiros profissionais, eu ia gastar mais de 6 a 7 mil reais para pagar para eles. Mas como a gente se ajuda, então eu não paguei nenhum centavo. Eu cobri toda a minha casa, agora eu financei as telhas em 10 vezes. Então, esse mês que vem agora fechou, é o último prestação que eu vou pagar. A minha casa está coberta, eu não gastei um centavo com mão de obra. Mas quantas casas lá atrás nós ajudamos a construir gratuitamente? Nos fins de semana, que nós poderíamos descansar, né? Levantava cedo, sábado, domingo, estava lá ajudando a construir casas para os menos favorecidos, vamos dizer assim. E hoje eu colhi tudo aquilo que eu plantei e ainda vou colher, porque tem muita coisa para a gente colher. Então, se você é uma daquelas pessoas que só trabalha, só se for por dinheiro, você pode até conseguir as coisas, mas você vai ficar se matando de trabalhar. Porque se você não ajuda, também ninguém vai te ajudar. E se alguém já te ajudou e você não retribuiu, você é uma pessoa ingrata. E que entristece muito o coração de Deus é a ingratidão. Não existe coisa pior do que a ingratidão. Então a gente sempre é devedor. Quando a gente ajuda as pessoas, eles passam a ser devedor para nós. Não que a gente está cobrando eles, mas na consciência deles nós geramos em eles um fruto de gratidão. Aí se esse fruto não nascer em forma de gratidão, ela vai nascer em forma de ingratidão. Então, quando a gente ajuda as pessoas, nós plantamos sementes de gratidão. E que se nascer a gratidão, ela vai ajudar, talvez não é nós. Às vezes nós não podemos ajudar esperando que aquela mesma pessoa ajude, não. Quando nós ajudamos as pessoas, nós não esperamos que a pessoa nos ajude, nós esperamos que Deus nos ajuda através da sua providência, que não é padrão. Pode ser de várias formas que ele vai nos recompensar. Às vezes é com dinheiro, às vezes é com mão de obra. Tem várias formas. Um exemplo, eu fui para o estado do Pará, fiquei um mês lá. E o meu sonho era andar de avião. E eu peguei e tinha uma passagem lá da minha prima, era R$800 que ela tinha comprado e ela, na pandemia ela não pôde retornar para a cidade de Cascavel. Aí então ela pegou e falou, você não quer essa minha passagem? Daí a gente só vai lá e acaba inteirando o teu. Então a passagem era 1.000 e pouco para voltar. Eu fui de ônibus e voltei de avião. Falei, tudo bem então. Aí o que aconteceu? Daí eu fiquei de depositar o dinheiro para ela, né? Aí eu paguei só 190 para retornar em dinheiro, né? Daí o resto ficou ali que era o que ela tinha, 800 e pouco.
né? Ficou como se fosse um crédito. E daí eu tinha que depositar para ela. Daí ela falou, você paga para mim como você puder, você paga por mês. Você pode pagar pouquinho por mês, porque para mim essa passagem já está perdida, eu comprei, eu não vou retornar para lá, eu tenho 1 ano para gastar ela, mas então você usa ela. Daí depois que eu estava aqui, daí eu pedi para ela o número da conta deles ali, daí eles falaram assim, ó, porque eu estava lá, eu tive fazendo uns trabalhos, eu vi que era muito calor lá, sabe? Muito calor. E eles não conheciam essa manta térmica, né? Eu falei, por que vocês não colocam essa manta térmica? Eles falaram, mas não é muito caro, ou não é muito ruim de colocar? Eu falei, não é caro, e se vocês fizerem, comprarem, eu coloco de graça para vocês. E daí eu acabei, acho que, fazendo em 3 casas lá. Tudo, porque eu queria ajudar, eu gosto de ajudar as pessoas. E não cobrei nem um centavo. E eu fiquei tão feliz, porque lá as pessoas eram de idade, então sentavam lá fora, aquele calor, e daí punha aquela manta e ficou fresquinho. E a minha alegria era ver aquelas pessoas sentadas lá, tomando seu chimarrão, seu café, embaixo daquela sombra, assim que daí, vamos dizer assim, que mesmo que batia sombra era calor, mas com a manta térmica ficava fresquinho. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Só que o que eu não esperava é que ia ter uma recompensa tão rápida. Então eles falaram assim, ó, você não me deve nada, vocês não devem nada. Isso é o mínimo que nós podemos fazer para você. Então eu ganhei a passagem de avião que Deus preparou de uma forma especial. Então nunca tinha dado avião. Deus realizou meu sonho de graça ainda. Então você vê que compensa ajudar as pessoas, Mas eu não fiz aquilo ali esperando alguma coisa dali. É por causa que é um costume meu, eu já nasci. Porque ajudar as pessoas, ela é uma prática e ela é um dom de Deus também. Se você não tem esse dom, peça. Eu nasci com isso aí. Eu trabalho mais 80% voluntário e 20% remunerado. A minha vida quase toda trabalhando, fazendo isso aí. E eu não passo, assim, vontade de comer as coisas, eu como do bom, do melhor, vivo numa casa boa e viajo bastante e sou feliz. Eu poderia ter feito uma faculdade, eu poderia estar estudando, ou poderia estar ganhando muito e muito dinheiro, só que você acaba, às vezes, não desfrutando, né? Então, primeiro, buscar o reino do céu e outras coisas será acrescentado. Se você é formado, se você quer estudar, estude, faça. Pode ter um destino diferente, vai ter mais dinheiro, vai ajudar mais pessoas, amém. Mas se for só para você pisar nos outros, ou para apoiar um regime, ou alguém que humilha os outros, aí eu acho que daí não compensa e Deus não está no negócio. Então, se você pode comprar hoje um produto caro e outra pessoa não pode, você não deve menosprezar aquele pequenino, né? Então, esse é o reino de Deus. Se for para ter as coisas para não humilhar as pessoas, amém. Mas se for para humilhar as pessoas, então que Deus não te dê nada. Amém? Então, o material é para nos ajudar e não para nos perder. O material nunca deve nos tirar a espiritualidade, mas ela deve ser uma âncora para que nós possamos ser melhores do que nós mesmos fomos ontem. Ontem fomos uma coisa, hoje somos melhor que ontem e o amanhã, se amanhecermos vivos, devemos ser melhor que hoje. Nunca melhor do que ninguém, mas melhor do que nós mesmos. A nossa luta é contra nós mesmos. Amém, irmãos? Vamos estar agradecendo o pessoal que estava nos assistindo, mandar um salve, um abraço. Deus abençoe o Elton, Paulo, o Votobra, Claudio Mar, o Votobra é o vereador aí de São Bento, né? O Marco Félix Sardinha ali de Jaraguá do Sul. A paz de Deus, tudo bem com você, meu irmão? Ótimo, maravilhado. A Nésia, Maria Davi de Lima, que sempre nos acompanha também. Deus abençoe a sua vida. A Beatriz Pedroso,
Kainan Rick Freita, Deus abençoe você e sua família. Efferson Michalski, Deus abençoe. Rose Abreu, Deus abençoe. E o nosso amigo Carlos Rodrigo Michalski, de Joinville, que Deus possa estar abençoando a sua família. Suzana Lourenço, de Céu Azul, Deus abençoe. Eloir Martins, Deus abençoe também a sua vida. Vamos então para a saudação final. A paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, essas palavras que permaneça em nossos corações até a vinda de Cristo. Amém. E Deus seja sempre louvado.